a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham. Amém? Como é que está o sinal aí, George? Tá bom? Tá baixo? Tá bem, né? Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria nesse tempo de falarmos um pouco sobre algo que a Bíblia dá uma atenção, que é guardar o nosso coração. E eu queria, assim, estabelecer como um endereço o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o teu coração. Eu, novamente, gostaria de orar, rogando ao Pai, para que Ele venha continuar guiando as nossas vidas. Ó Senhor, te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar com cada um de nós, de maneira personalizada, Senhor. Fala, Senhor. Deus, nós abrimos os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a guardar os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Guardar o coração, afinal, porque a Bíblia dá essa ênfase ao ato de guardar o coração acima de tudo. O que ela chama de coração, embora seja um órgão vital, o coração nas Escrituras está associado à parte mais íntima do nosso ser. Não estaríamos equivocados em dizer que o coração é o centro da nossa alma. Os sentimentos, as emoções, os pensamentos estão todos associados a ele. Em Lucas, capítulo 6, Jesus apresenta o coração como um recipiente, como um vaso, de onde se tira bons e maus tesouros. E disse mais: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. É interessante que há quem diga que as melhores coisas do mundo não são coisas. No entanto, eu gostaria de exemplificar como coisas podem transformar, ainda que de forma provisória, em tesouros. Eu me lembro do meu primeiro carro, foi um Gol quadrado 1.6 AP. Nossa, era um carro de destaque, embora eu comprei ele depois já tinha mais de 10 anos de uso. E eu era tanto apegado ao carro, Alain, que eu acordava de madrugada para acionar o alarme, para ativar, para saber que ele estava lá. E aí voltava a dormir. Era assim, comprei o primeiro carro e ficava... Meu coração estava ali, naquele carro. Só eu lavava. É claro que eu tratava minha esposa de igual forma, não que ela seja coisa. E eu lavava o carro com esmero, mas Deus tratou, claro, comigo a respeito do carro, né? Então, eu deixei aquele apego. Hoje, graças a Deus, eu não tenho nada disso. Mas era impressionante como o carro ocupou, aquele primeiro carro, ocupou um espaço
e um espaço considerável no meu coração, né? Então, são coisas. Isso se aplica também a pessoas, e aqui eu não quero me referir no sentido negativo, no sentido positivo. Então, quem tem filho, quem não acordou de madrugada para olhar para a criança, para o bebê, ficar ali contemplando e vendo a graça de Deus? Os casados, sobretudo ali nos primeiros meses, olhar do lado e agradecer a Deus pela esposa ou pelo esposo. São coisas ou pessoas que ocupam o nosso coração e são tesouros. E são tesouros. Eu queria estender um pouquinho sobre esse aspecto de guardar o coração. Por conta dos efeitos do pecado, Beni, Jesus faz uma afirmação muito severa sobre o coração. Em Mateus 15, ele diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, pornografia, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ou seja, por causa da introdução do pecado, os nossos corações foram contaminados. Dele emana toda a sujeira do mundo. Está ali. Então, isso, precisamos ter clareza sobre os nossos corações, né? É claro que o Senhor vai frear, o sangue de Jesus vai nos lavar dos pecados e vai frear esses efeitos nocivos do pecado em nós. O coração, ele já vai dizer, o profeta Jeremias vai dizer que enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso coração, ele é enganoso. Não podemos confiar. E vamos ver apenas alguns pontos. Vocês já notaram que as pessoas que se deixam, que as paixões deixam as pessoas sob encantamentos? Pessoas encantadas, você certamente deve conhecer alguém que ficou encantada, estava indo bem e se encanta por alguém e se deixa levar pelo coração. E nesse mundo o qual estamos vivendo, essas paixões, elas são estimuladas. Siga ou ouça a voz do teu coração. Pessoas que estão vivendo paixões inflamadas e sendo estimuladas. E a Bíblia fala dos perigos de sermos levados por essa voz, por esse coração. Uma outra coisa que devemos ter cuidado a respeito do nosso coração são expressões. Quem nunca já ouviu expressões do tipo: o que tem? Nada a ver. Ou só um pouquinho. São expressões perigosas. O que tem? Você está fazendo algo e, de repente, vem essa voz. Mas o que tem? Ou então pessoas que falam para nós. E essas frases, elas alcançam um espaço ali no nosso coração e
corremos o risco de deixarmos ser levados por elas. E nós, enquanto discípulos de Cristo, devemos ter cuidado. Cuidado com esses tipos de expressões, né? Só um pouquinho, não tem problema não. Uma mentirinha do bem. Mentirinha do bem. Irmãos, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a guardar, na verdade, os nossos corações. Não existe mentiria com bem. A mentira é a falta da verdade. Se Jesus é a verdade, e Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, qual é a nossa relação que devemos ter com a mentira? Nada, zero. Não existe essa mentirinha do bem. Há outras expressões ou afirmações falsas que brotam no nosso coração que devemos ter cuidado. Por exemplo, eu tenho essa inclinação. Eu sou assim, mexeu comigo, leva. Ou então, eu não aguento. Não aguento, eu estouro mesmo. Devemos ter cuidado com isso. Quem disse que nós somos assim? Quem disse que você é assim? Quem disse? O coração? Então, tenha cuidado. Não se deixe ser guiado por ele. Ele é egoísta, o nosso coração é egoísta. Nosso coração, ele é preguiçoso, indolente, iracundo. Precisamos nos conhecer. Não espere bondade naturalmente. Eu estou colocando aqui aspas. Não espere. Claro, o Espírito Santo, ele muda a nossa... A Bíblia fala que o Senhor transformou o nosso coração de pedra para um coração de carne. Isso é bíblico. Tenhamos cuidado, mas os efeitos do pecado ainda estão ali. Estão lá, plantados em nossos corações. E devemos ter, primeiramente, ciência disso. No reino de Deus não há evolução. Entendam o que eu quero chamar aqui de evolução. Nós não evoluímos. Nós somos os mesmos. É claro que, na medida em que conhecemos a Cristo e andamos com Ele, nós nos esvaziamos. Nós deixamos de não mais ouvir a voz do coração e ouvir o Senhor. Agora, a partir do momento em que a pessoa deixa de ouvir o Senhor, ele retoma aquela condição que talvez pior que ele se encontrava antes. Não devemos permitir, e essa é a nossa ênfase, não devemos permitir que o nosso coração venha guiar as nossas vidas. A boa notícia, que eu já disse, é que Jesus muda, né? Mas eu queria retomar, Sandrinha, a pergunta feita pelo profeta Jeremias. Quem é que conhece o nosso coração? Se ele é enganoso e corrupto, quem conhece? O salmista, Davi, vai dizer lá, no finalzinho do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só o Senhor conhece o nosso coração.
Nós, de maneira profunda, nós apenas conhecemos na sua superfície. Então, deixa Deus fazer com que aquilo que está no nosso coração, aquilo que somos, seja brotado, não os pecados, os efeitos do pecado, mas como um espelho, que o Senhor possa nos mostrar as nossas limitações. Amém? Guardar o coração. Eu vou pontuar nessa manhã 3 aspectos, e aí essa palavra ela não se limita a esse tempo, ela vai se estender. Apenas 3 áreas da nossa vida que devemos guardar no nosso coração. A primeira área que devemos guardar é do medo. O medo nos paralisa. O medo de adoecimento, medo de ficar desempregado, medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de não receber uma curtida, medo de vacina, medo de ser vacinado, medo de vírus, medo da política, medo disso. São tantas fobias que acabam paralisando as nossas vidas, né? O medo também pode limitar a ação de Deus em nossas vidas. Uma das passagens mais conhecidas dos evangelhos é aquela em que Jesus anda por sobre a água e convida Pedro para acompanhá-lo. Quem era Pedro? Pedro era um pescador, como a parte dos discípulos. Ele conhecia, aliás, ele tinha um certo conhecimento sobre o que estava debaixo das águas. Ele conhecia o ambiente ali da praia, questão climática, os ventos. Ele conhecia, mas ele nunca tinha presenciado alguém andando sobre as águas. E a Bíblia fala, lá em Mateus capítulo 14, que os discípulos gritaram de medo, é um fantasma. E aí Jesus, a partir do verso 26, se eu não me engano, Jesus diz para eles, não tenham medo, sou eu. Eu não sou um fantasma, eu não sou uma assombração, eu não sou uma livuzia, eu sou o Senhor. E aí Pedro diz assim, se és tu, Senhor, então manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. E aí Jesus, numa linguagem bem regional, disse, vem, moço, vem cá. E aí a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 29 do capítulo 14 de Mateus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu quero lhe dizer que o Senhor também tem uma palavra de ânimo para você. Seja forte e corajoso. Guarde o teu coração do medo. Amém, querido? Amém, querido? Uma segunda área que devemos guardar os nossos corações
é do orgulho. Vamos ver a passagem de Lucas 18, a partir do verso 10. Essa passagem vai ilustrar um pouquinho sobre essa questão do orgulho ou da soberba, como você preferir. Diz assim o texto: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vocês viram que nessa narrativa de Jesus, o primeiro homem, ele orava para si mesmo. Ele se achava bom, ele se achava melhor do que os outros, né? Então, essa é uma maneira em que o orgulho ele é expressado, mas há também o orgulho latente, aquele que não é externado. E eu queria mostrar um texto lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 17, que diz assim: Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Talvez a pessoa não fale para os outros, mas o orgulho está ali, ocupando espaço no seu coração. Vamos ver alguns pensamentos. Talvez eu já me coloquei nesses pensamentos que eu vou citar aqui. Eu já me vi orgulhoso. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Vamos ver alguns pensamentos. O que eu tenho foi fruto do meu suor. Um outro pensamento. Por que não me escolheu? Um outro. Poxa, o meu é o melhor. Outro. Se não falou comigo, também não falo. Ainda um outro. Bem que eu poderia estar à frente. Ela está pensando que é melhor do que eu? Ou ele está pensando que é melhor do que eu? Gente daquela classe, eu trato assim. Ou, por último, vou dar mais atenção a fulano. Vai ser bom para mim sair na foto ao seu lado. Então, que essas são pensamentos que não são verbalizados, mas estão ali, latentes. E devemos ter cuidado, porque isso pode demonstrar orgulho. E o orgulho precisa ser tratado. O Senhor não nos adverte lá no livro de Provérbios 16 que o orgulho precede a queda. E ainda nos diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça
aos humildes. Que o Senhor nos ajude a guardar os nossos corações do orgulho. Amém, querido? O terceiro aspecto que devemos guardar os nossos corações é do desejo de enriquecimento, de ficar rico. E o endereço está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 9 e 10, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Grife isso aí, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram em si mesmas com muitos sofrimentos. Quando guardamos, irmãos, o nosso coração do desejo de querer enriquecer, o dinheiro torna-se uma bênção em nossas mãos. Agora, ficar rico é o desejo do mundo, é um dos maiores desejos do mundo, é o enriquecimento, né? É o dinheiro. O dinheiro gera poder. No entanto, a Bíblia diz que o problema não é possuir riquezas, não é problema, né? Ele se torna um problema quando ele é visto como uma divindade. Outro dia, eu acho que vocês já ouviram expressões do tipo: eu vou fazer uma fezinha, e aí vai lá na loteria jogar na Mega Sena. Vou fazer uma fezinha jogando na Mega Sena. Temos cuidado. Precisamos de uma renda, mas não podemos perder o nosso alvo. É muito sutil essa questão do desejo de enriquecer. É sutil demais. O Senhor nos livre. Eu não vou estender. E eu gostaria de falar de 4, aqui já caminhando para o fim, de 4, digamos, dispositivos de segurança que vai... Primeiro, nós falamos sobre guardar o coração, né? E para que servem esses dispositivos de segurança, né? Quando temos dificuldades, e aí precisamos reconhecer quando temos tais dificuldades de guardar o coração, esses dispositivos vão nos ajudar. Amém? Primeiro deles é a paz de Deus. E para isso eu queria ler Filipenses 4:7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, grave aí, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Interessante que o texto lá de Provérbios fala para a gente guardar o coração. E esse primeiro dispositivo fala que o Senhor que guarda o nosso coração, vai guardar nosso coração. Qual deles? O primeiro, a paz de Deus, né? A paz de Deus. Se a gente pegar aí o verso, eu citei o 7, mas se a gente retomar aí, Soninha, o verso 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Depois de apresentarmos a Deus os nossos pedidos, através de orações e súplicas, com ações de graças, o nosso coração e mente
são guardados por Deus. Não é a paz que o mundo dá. Qual é a paz do mundo? Pensamento positivo, técnicas de relaxamento, anestésicos, engodos e mentiras. A paz que o Senhor nos dá é fundada, ancorada no descanso do Senhor, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que a pessoa esteja passando por problemas, essa paz ela é plena. Amém? E ela nos ajuda a guardar os nossos corações. Veja que nós não confiamos nele, no nosso coração, mas confiamos nesse dispositivo, né? Que é a paz de Deus, a paz de Deus. E eu preciso descansar. Eu estou com um problema, eu apresento diante do Senhor. E entro no descanso. E esse descanso nos traz paz. Amém? Você possa entrar nesse descanso do Senhor. O segundo dispositivo, e aqui eu vou colocar em 2, é a fé e o amor. São mais 2 dispositivos. Vou colocar num versículo só. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:8. Diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor. A couraça é aquela armadura, né, que protege os órgãos vitais, o pulmão, sobretudo o coração. Então, o texto fala para quando nós vestimos a couraça da fé e do amor. Paulo pede para a gente vestir, né, utilizar dessa couraça, para proteger, para guardar os nossos corações. O Senhor escolheu a fé, e aqui cabe apenas uma nota de rodapé. O Senhor escolheu a fé e não o naturalismo como o único canal para se chegar a Ele. Não é pelos nossos sentimentos, não é limitado a nossa mente, que ali capta os 5 sentidos. Não, o Senhor utiliza da fé. É claro que a fé ela é também racional. Mas o caminho, o canal é a fé. E quando eu amo por fé, porque a Bíblia fala que o justo viverá por ela, eu estou guardando meu coração, né? A fé é importante para a gente guardar. E ela é necessária. O texto lá de Hebreus diz assim: sem fé, isso eu estou citando Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Enquanto estivermos andando na couraça da fé, os nossos corações estarão protegidos dos males já citados aí em um outro momento. Já a couraça do amor, e amor aqui é ágape. Ágape é o amor sacrificial, é o amor da doação. Esse dispositivo, ele possibilita que o nosso coração esteja preparado para todo sofrimento e dor que envolve pessoas. Vocês lembram daquele fragmento lá de Coríntios? O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Amém? Vem lá uma flechada, a couraça do amor está ali para nos proteger. Amém? Ele guarda o nosso coração. Paulo cita, sim, esses foram os 2
os três dispositivos, né? A paz de Deus, a couraça da fé e a couraça do amor. E o último dispositivo é a justiça. A justiça é o quarto dispositivo que nos ajuda a guardar o nosso coração, né? Que, na verdade, Deus utiliza para guardar o nosso coração. Paulo cita no livro de Efésios, capítulo 6, a couraça da justiça. A mesma couraça, o mesmo instrumento, aparato, ele usa também a couraça da justiça. A justiça é um dispositivo que o Senhor nos dá para a nossa proteção, para proteger o nosso coração. Jesus disse que bem-aventurados, Rosângela, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça descrita por Jesus não é para o nosso proveito. O sentido ali é contra a injustiça ocorrida no mundo. Não é, eu quero justiça, esse é meu direito. Não. A justiça é pela implantação, pelas coisas do reino de Deus aqui na terra. E eu quero aqui concluir orando ao Senhor que nos ajude a guardar os nossos corações. E quando encontrarmos dificuldades, e eu sei que encontramos, que possamos utilizar desses dispositivos para que o Senhor venha nos ajudar. A paz de Deus, a couraça da fé e do amor e a couraça da justiça. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, que nos confronta, que nos exorta, que nos admoesta, mas também que nos encoraja e nos anima. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que esse momento, que a Tua palavra trouxe o nosso coração, essa maneira de apresentar o coração, Senhor, e que somos nós mesmos. Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos ajude a guardar. Senhor, que possamos guardar os nossos corações, Senhor. Guardar, usando ali uma chave, Senhor. Usando um cadeado da Tua palavra, Senhor. Mas também, Pai, quando faltar, Senhor, quando faltar disposição, quando encontrarmos as nossas limitações, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, guardando os nossos corações. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, e que possamos tirar, Senhor, dos nossos corações o bom tesouro, Senhor, como diz a Tua palavra, o bom tesouro. Que possamos repartir com os outros, Senhor, aquilo que é Teu, que habita nesse recipiente, que é o nosso coração, Senhor, que são os nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora. E Te agradecemos, porque o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus. Amém.